A quantidade de presos e funcionários contaminados pela Covid-19 no estado de São Paulo preocupa os trabalhadores da categoria e as famílias dos detentos. As reclamações incluem a falta de informação e de itens básicos para o combate à doença. Nas unidades prisionais das regiões Oeste e Noroeste Paulista, já foram confirmados 55 casos e 5 mortes por causa do coronavírus. Os muros mais altos não são uma proteção contra um inimigo invisível. O vírus que provocou uma pandemia mundial tem sido um pesadelo e tanto para quem está dentro do sistema prisional. A superlotação das unidades, a proximidade entre os presos e até a falta de itens básicos para combater a doença, como as máscaras de proteção, tornam esses locais possíveis focos de contaminação. Uma situação que preocupa o Sindicato dos Funcionários do Sistema Prisional do Estado de São Paulo. É difícil falar em isolamento num ambiente superlotado, né? Então, um ambiente que é para ter 12 presos, tem 40, tem 30. Um pavilhão que era para ter 96, no caso das cadeias compactas tem 300. Então, fazer um isolamento é complicado, quer dizer, não existe isolamento. De acordo com o presidente do sindicato, a Covid-19 tem se espalhado rapidamente pelos presídios paulistas. Segundo o último levantamento, até agora, 127 servidores contraíram o novo coronavírus e 9 morreram por causa da doença. 55 dos casos confirmados e 5 mortes foram nas regiões Oeste e Noroeste Paulista, que concentram 33 unidades prisionais. Já em relação aos presos, no estado foram registrados 45 casos confirmados e 13 mortes, segundo o Sindicato dos Trabalhadores do Sistema. E pelo menos 6 mortes nas regiões Oeste e Noroeste Paulista. Nós temos uma rapidez maior em apurar esses dados. E a SAP precisa de, como ela é um órgão do Estado, ela precisa de ter as confirmações. O que a SAP não pode fazer também, nós entramos com remédio jurídico. Nós temos mais uma ação judicial agora no Tribunal Real do Trabalho, exigindo a testagem dos servidores e também dos sentenciados. A SAP, Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo, informou que tem atualizado os números e que, para combater a Covid-19, adotou medidas rigorosas nos presídios do estado. A SAP divulgou imagens mostrando funcionários das penitenciárias usando equipamentos de proteção individual. Também o trabalho de higienização das unidades. Ainda de acordo com a Secretaria, os presos contaminados estão isolados nas enfermarias. E os servidores com mais de 60 anos foram afastados. Uma das medidas tomadas para evitar que o vírus entre e saia por esses muros foi a suspensão das visitas. Para as famílias, uma situação difícil de aceitar, mas necessária nesse momento de pandemia. Porém, a principal queixa é a falta de informação sobre o estado de saúde dos parentes que cumprem pena. Cartas não estão chegando, quando chega é 3, 4, de um mês e pouco atrás. Notícia nós não temos. Quando a gente liga lá, alguns agentes são educados, outros muito mal educados. Assistente social nunca se encontra. A gente vive ligando para o hospital de Mirandópolis para saber se tem algum detento lá internado. A gente já não sabe mais o que faz. Esta advogada criminalista, que atua na defesa dos direitos humanos, afirma que a falta de informação não é um problema apenas para as famílias que estão do lado de fora. Do lado de dentro, os presos sabem pouco sobre a doença e as medidas de proteção. Eles não têm informações em relação à contaminação, as formas de prevenção, os cuidados necessários, que é de higienização das mãos. Então, assim, eles não têm a noção da realidade que estamos vivenciando aqui fora. Desde o início da pandemia, o Conselho Nacional de Justiça apontou algumas mudanças para que os casos da doença no sistema prisional fossem controlados. Mas, segundo ela, essas diretrizes não estão sendo seguidas. As consequências serão irreparáveis, e não só para o sistema
criminal, mas sim para toda a população, inclusive para a questão de saúde pública. São críticas que se juntam à voz dos funcionários do sistema prisional, pois diante de uma pandemia que causa mortes todos os dias e que ainda não foi controlada, funcionários e presos estão do mesmo lado, atrás das muralhas. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, todos os presos com suspeita de Covid-19 são isolados e os casos comunicados às autoridades de saúde. A Secretaria disse ainda que os funcionários que lidam com os presos devem usar máscaras e luvas descartáveis que são fornecidas pelo Estado. Disse também que 211 servidores foram afastados preventivamente com suspeita não confirmada da doença. Sobre a realização de testes em massa de presos e funcionários, o Sindicato dos Trabalhadores do Sistema Prisional aguarda ainda a decisão da Justiça.